Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas de Jesus Cristo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson, o Comunicador. Eu quero abordar com vocês hoje, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema: intolerância religiosa. Quais são os grandes desafios, os grandes paradigmas da nossa sociedade brasileira para enfrentar a intolerância religiosa? Nós sabemos que o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Existem várias religiões no nosso país e cada religião tem a sua filosofia, conceito, doutrina de vida, no que diz respeito à espiritualidade, ao mundo espiritual transcendental. E realmente é de se avaliar, estudar e analisar com profundidade, com inteligência, com sabedoria, conhecimento, entendimento, compreensão e discernimento espiritual, a doutrina, os ensinamentos, a filosofia de vida de cada religião que existem no Brasil, no nosso país. Então, a intolerância religiosa é um grande desafio que os religiosos, que as religiões que existem no Brasil enfrentam a cada dia. É um grande desafio, um grande paradigma enfrentar a intolerância religiosa. E haja vista que a intolerância religiosa se dá pela falta de sabedoria, pela falta de conhecimento com as demais religiões no que diz respeito ao conceito, no que diz respeito ao conceito, a ideologia, a filosofia, os ensinamentos de vida de cada religião. Nós devemos ter discernimento espiritual e entender e compreender que nós devemos separar o joio do trigo, o bem do mal. Nós devemos sempre ter essa capacidade intelectual e espiritual de entender que existem sim religiões boas, e assim como existem as religiões boas, existem as más também, que provocam e geram guerras, discussões, desentendimento, divisões. E realmente isto não é bom para a sociedade religiosa, mas a intolerância religiosa ela tem que estar pautada, alicerçada nos seguintes conceitos: entender e compreender o que é o bem e o que é o mal. Se a religião está baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo, na palavra de Deus, ou numa outra filosofia de vida que traz benefícios para a sociedade, nós devemos sim aceitar e compreender e respeitar essa tal religião. Mas se nós temos o conhecimento, a capacidade intelectual e discernimento espiritual de entender que aquela religião traz malefícios à sociedade, devemos extirpar, não devemos aceitar, devemos ignorar essa tal religião. Então, é desse pressuposto, desse entendimento, discernimento e visão espiritual, que nós devemos entender e compreender o que é a intolerância religiosa. É um debate profundo, polêmico, mas é um debate que deve ser discutido a cada dia no meio religioso, com relação de todas as religiões, as igrejas, as religiões. Cada religião tem a sua filosofia, conceito, ensinamento de vida, e devemos compreender na base do diálogo, da conversa, da compreensão, do entendimento. É isso que faz valer a nossa postura no que diz respeito a uma sociedade religiosa como o Brasil, que é considerado um dos países mais religiosos do mundo. São diversas religiões que existem no nosso país. Então, devemos ter sempre em mente esse esclarecimento espiritual, esse entendimento profundo de que a intolerância religiosa ela não deve estar pautada no, nos ensinamentos. A intolerância religiosa ela não deve estar pautada e não deve ser expressada no que diz respeito a uma religião que ensina obras boas, que traz benefícios para a sociedade. Ela deve estar pautada e devemos combater as religiões más, aquilo que não traz benefícios para a sociedade, que traz divisões, que traz guerra, desunião, desentendimento. E a intolerância religiosa deve ser vista nesse conceito, né?
e combater aquilo que faz mal para a sociedade. Existe o bem e o mal e não devemos separar o joio do trigo, assim como existe uma religião boa, existe a religião má. Então, nós devemos entender e compreender que a intolerância religiosa ela deve se dar no sentido de nós combatermos o mal, não tolerar o mal, não tolerar aquilo que é errado, aquilo que traz malefícios para a sociedade. E a intolerância religiosa não deve se basear, não deve se aprofundar, não deve estar pautada na luta contra uma religião boa, numa religião que emprega e ensina os ensinamentos de Jesus Cristo, a filosofia do amor, da paz, do perdão, do arrependimento, ou uma outra religião que prega uma outra filosofia de vida específica, mas que esteja baseada nos ensinos da palavra de Deus, independentemente de você ser um cristão, ser um católico, ser um espírita, ou até mesmo ser ubandista, ou de uma outra religião afro-africana, de origem africana. Então, nós devemos ter sempre em mente que a palavra de Deus, a espiritualidade, a Bíblia, a Escritura Sagrada, nos ensina a amar a Deus, a amar ao nosso próximo. Então, se esta religião tem esse conceito de amar, de respeitar, de fazer o bem e promover a paz, devemos entender que não deve existir intolerância, mas se existe uma religião que proclama a divisão, a guerra, o desentendimento, aí sim devemos entender que deve haver tolerância, nós devemos aceitar aquilo que traz malefícios à sociedade. Então, devemos buscar sim a cada dia mais conhecimento, devemos buscar entendimento, devemos buscar o esclarecimento sobre o conhecimento, a sabedoria, a filosofia de vida de cada religiosidade, de cada religião, e devemos sim ter sempre em mente a nossa verdade, o esclarecimento, o equilíbrio e saber separar o joio do trigo, aquilo que é do bem e aquilo que é do mal. E devemos colocar em nossas mentes, produzir e trazer para nós aquilo que é bom, aquilo que é saudável, no que diz respeito a uma religião saudável, uma religião que prega o bem, que faz o bem. Então, a intolerância religiosa ela é bastante discutida, debatida no nosso país. Ela deve ser esclarecida e estudada e compreendida com sabedoria, com inteligência, conhecimento, sentimento, visão espiritual, com debates saudáveis, procurando entender e compreender a filosofia de cada religião, o conceito, o ensinamento de cada religião. E devemos se pautar, sim, pelo respeito, no que diz respeito àquilo que traz o bem à nossa sociedade. E nós sabemos que existe divergências de opiniões, de pensamento, de conhecimento. Cada pessoa tem o seu ponto de vista, sua opinião, seu pensamento com relação ao conhecimento de uma religião específica, na religião que você professe, que você profere, que você pratica, que você exercita, filosofia e ensinamento de vida desta religião que você faz parte. E devemos sim buscar o entendimento, a compreensão de Deus, do Espírito Santo. Devemos estar baseados na palavra de Deus, nos ensinamentos da Bíblia, da ciência, que é importante para compreendermos que a filosofia, a religiosidade, o ensinamento de cada religião deve estar baseado, pautado em conhecimentos que traz benefícios para a sociedade, traz uma espiritualidade boa, que faz com que o ser humano venha se desenvolver espiritualmente na sociedade como um ser humano do bem, uma pessoa bem-sucedida, que seja uma pessoa que pratique a justiça, que faça o bem à sociedade, à família. E realmente assuntos profundos, assuntos diversos, no que diz respeito à religião, os ensinamentos de cada religião, e devemos se pautar pelo esclarecimento, pelo equilíbrio, pelo conhecimento, pela conversa, pelo diálogo. Devemos sim realmente buscar em cada pessoa com a sua religião, filosofia, conceito de vida, entender e compreender a decisão de cada pessoa,
no que diz respeito à religiosidade, à religião, e fazendo com que nós possamos ter em mente a certeza de que, se fazendo bem, se praticando a justiça, tendo a característica no sentido de sermos pessoas do bem, irá trazer benefícios à sociedade. A intolerância religiosa, ela, ela tem por objetivo, no seu conceito verdadeiro e real, combater aquilo que é o mal, aquilo que traz desgraça, que traz malefícios à sociedade no que diz respeito à religiosidade, a religião que não está de acordo com os parâmetros da sociedade no que diz respeito a trazer benefícios para a sociedade. Então, devemos ter sempre isso em mente, esse esclarecimento, essa verdade, essa atitude de sabermos dialogar, de sabermos conversar, de sabermos pautar verdadeiramente o que é a intolerância religiosa, para que serve e, e como devemos usar essa, essa atitude com sabedoria, com conhecimento, discernimento e visão espiritual, com respeito, com diálogo, com equilíbrio, debatendo de maneira saudável e buscando a sabedoria e o conhecimento, que é muito importante, para não cometermos equívocos e erros no que diz respeito também ao preconceito, à discriminação com a própria pessoa, um ser humano. Então é um assunto amplo, profundo, que deve ser discutido nos meios religiosos e com várias pessoas de diversas religiões. E realmente devemos pautar pela justiça, devemos pautar pelo diálogo, pela conversa, pelo respeito e de cada pessoa, de cada religião, e procurar entender e compreender aquilo que irá fazer bem para a sociedade no que diz respeito aos ensinamentos de uma determinada religião específica. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu desejo a você e a sua família que Deus venha abençoar grandemente, a você e toda a sua família que Deus venha dar paz, qualidade de vida, proteção, sabedoria, que Deus venha operar maravilhas e milagres na sua vida e na vida da sua família. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.